Vamos conversar sobre depressão, sobre isolamento social, sobre processo de envelhecimento, o que é isso e como que a gente vai enfrentar. Eu sou Cibele, sou professora de enfermagem, dou aula de saúde mental na UEMS e gostaria de conversar com vocês um pouco sobre depressão. O que é isso, né? Depressão é uma alteração que a gente tem no cérebro por falta de algumas substâncias que a gente chama de neurotransmissores que ajudam as nossas células cerebrais a se conversarem e a produzirem vida, né? Porque é o que faz a gente olhar para o mundo e ver ele colorido, gostar do que a gente está vivendo. E quando essas substâncias naturais do nosso corpo elas têm uma diminuição, a gente tem a alteração do humor. E quando o humor fica para baixo, né, como se tinha aqui uma linha normal, digamos, de humor, daquela alegria normal, a gente tem os desafios, também fica triste, mas ele é dentro de um padrão comum. De repente tudo começa a ficar cinza, tudo vai, e a gente vai baixando desse padrão daqui normal, a gente vai entrando num quadro de humor deprimido, que a gente chama. Então, de um humor que vai ficando muito mais triste e se mantendo dessa forma. Então, um dos sintomas que vão se juntando, digamos, para um quadro depressivo é quando esse nosso humor ele está sempre mais triste, mais irritado. E aí, se isso perdura por muito tempo, junto com outras coisas, como por exemplo, perda de prazer nas coisas, às vezes uma coisa que a gente sempre gostou de fazer, de fazer uma atividade, sei lá, fazer um crochê, de dançar, de ligar para uma amiga, de repente a gente não tem mais energia para fazer, ou faz e já não acha graça, fala, nossa, que coisa chata de fazer. E aí, isso é um ponto de alerta, prestar atenção nas coisas que a gente sempre gostou de fazer e de repente elas não estão mais legais assim. Outra coisa é como se a gente ficasse mais apático, né? Uma apatia. Olhar para o mundo assim, ver as coisas acontecendo como se estivesse assistindo de fora, digamos assim. Assistindo a própria vida numa tela, né? Não é comigo, tô vendo, mas não tem energia psíquica para nem me revoltar, nem me posicionar, nem... Então é uma apatia, vendo a coisa acontecer, coisas que às vezes a gente se indignaria, diria o que não gosta, ou diria, nossa, eu tô dentro, vou participar com vocês disso, e que a gente vai perdendo essa capacidade, porque não tem uma energia psíquica mesmo, não tem energia, vontade de fazer. Então a gente vai falando isso, que é um humor deprimido, a falta de prazer que a gente chama de anedonia, essa apatia, alteração do sono e alteração do apetite. Então o que vai acontecendo? A pessoa pode passar a dormir muito mais do que dormia, né? Não tem vontade de acordar, ou acorda, fica um pouquinho, dá sono de novo. Então, a hipersonia ou a insônia, ou seja, não consegue mais adormecer, acorda de madrugada, não consegue dormir. Então, alteração do sono, tanto para mais quanto para menos. O mais comum na depressão é esse sono muito grande, ou seja, um sono sempre, aí tarde dá sono, dorme, daqui a pouco quer dormir de novo, volta para a cama. Então, assim, isso e também o apetite pode dar vontade de comer muito mais do que comia, como comer muito menos. Então, esses 5 sintomas, prestar atenção neles, se eles estão perdurando por mais de 2 semanas, é importante buscar ajuda, porque ele é um indicativo de que algo está acontecendo, que há uma alteração importante que precisa ser olhada. E o que acontece, né? No processo de envelhecimento, essas substâncias que são produzidas no cérebro naturalmente, com o tempo, né, que são utilizadas no cérebro, né, são produzidas em outros lugares do corpo, muito no intestino, mas que são combustível do cérebro, digamos assim, para o nosso humor, para a nossa alegria, elas, com o tempo, elas vão tendo um aproveitamento mais difícil, né, diminuindo produção. Então, a gente vai tendo maior risco mesmo de depressão com o processo de envelhecimento. E agora que a gente está vivendo uma situação de isolamento social,
que só o isolamento em si aumenta muito o risco. Por quê? O que acontece? Nós somos seres humanos que são seres sociais, que precisam do outro para ter essa produção, digamos. Quando eu converso com o outro, quando eu vejo o rosto, como ele está se comportando, que eu consigo reconhecer a afeição, isso me ajuda na produção dessas substâncias, no aproveitamento delas no cérebro. E aí, quando a gente está em isolamento social, a gente vai perdendo isso. Porque é como tudo, a gente chama na enfermagem de síndrome do desuso. Se a gente fica, sei lá, uma semana acamado, sempre levantar, a hora que você levanta, sua perna não te aguenta. Porque você perde força. Se você não está usando o músculo, ele atrofia, ele tem uma alteração de tônus, ele fica mais fraco. E assim também é no cérebro. Então, se a gente não vai vendo as pessoas, não vai falando com elas, esses neurônios que são as células do cérebro responsável por essa função, é como se ela vai atrofiando, vai perdendo função. E quanto menos a gente tem estímulo social, estímulo para as atividades, isso vai diminuindo. Isso altera a nossa capacidade de humor, a nossa capacidade de pensar, cognição. Então, tudo que a gente não usa, a gente vai perdendo. Então, nesse isolamento social, isso é um risco. Por quê? Porque a gente já não vai sair, conversar com as pessoas, interagir, isso vai diminuindo a estimulação. Então, uma coisa muito importante nesse momento é a gente criar essa estimulação. Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito legal, eu estava lendo, porque antes se acreditava que se a interação não fosse presencial, a gente não tinha o mesmo efeito, ou seja, se minha amiga não vem aqui em casa para conversar, não tem o mesmo efeito no cérebro. Não, eles descobriram que, num estudo, que falar com ela pelo vídeo do WhatsApp tem a mesma função, ou seja, eu também consigo reconhecer a afeição dela, ou seja, eu consigo estimular meu cérebro e diminuir esse risco. Então, isso é muito importante. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é como a gente vai inventar, digamos assim, esse novo jeito de estar isolado fisicamente, mas não perdemos o contato social, que é o que nos mantém com menor risco para depressão. E por que é importante ficar isolado fisicamente? Né? Assim como a questão, né, da depressão, com o tempo você vai perdendo um pouco dessa produção e de capacidade de aproveitamento dos neurotransmissores que regulam o nosso humor no cérebro, o nosso sistema imunológico também ele vai ficando mais difícil, mais lento para responder, com menos capacidade de enfrentamento, ou seja, quando a gente vai avançando de idade, a chance de a gente ter uma complicação, por exemplo, com o vírus, com uma bactéria é maior, porque o nosso sistema imunológico não tem a mesma potência. Ele não consegue reagir, às vezes tem situações que a pessoa não desenvolve mais febre, vai perdendo mesmo as funções de resposta do corpo de alerta. Então, é muito importante que a gente não seja contaminado, porque o vírus que está aí é um vírus que pode causar uma situação muito grave no corpo. Então, a gente precisa proteger o corpo fisicamente. E como que a gente consegue fazer isso hoje? Diminuindo o contato com pessoas, ou seja, quanto menos pessoas eu encontro, menos chances eu tenho de ser contaminado, né? E aí, com todo o cuidado que isso tem que ter com as coisas que entram em casa, enfim, porque é uma transmissão desse vírus, ele pode, se a gente toca o rosto, a boca ou o nariz, aumenta a chance de a gente ser contaminado. Então, isso a gente precisa entender, vamos ficar no isolamento, mas eu não posso adoecer no sentido, se isso me gera risco de depressão, eu preciso pensar que estratégias que eu vou fazer para enfrentar. E aí a gente vai conversar um pouquinho disso, assim. Quais as coisas que daria para fazer? Então, se o vídeo tem a mesma potência de eu falar com uma amiga, a gente vai precisar, mesmo que às vezes a gente não tá com tanta vontade, porque a gente já tá, eu, por exemplo, tô 60 dias confinado, então assim, isso já vai gerando um cansaço na mente, uma dificuldade, você já vai perdendo um pouco essa rapidez de pensar, porque você tá muito menos estimulada.
Ou seja, no dia a dia eu tenho 50 alunos falando comigo, um perguntando isso, outro falando aquilo, outro. Então, eu tô o tempo todo, o meu cérebro tá tendo que trabalhar. E é como a perna, se eu correr todo dia 1 quilômetro, é uma coisa. Se eu correr 10 quilômetros, é outro tipo de músculo que eu consigo, né? E a mesma coisa com o cérebro. Então, com os dias, a gente vai tendo essa dificuldade até de raciocínio mesmo. Então, o desafio é não perder isso, né? Ou seja, arranjar jeito de estimular. E uma dica dessa, por exemplo, mesmo que eu não estou com tanta vontade, é fazer essas atividades. Uma delas, por exemplo, você pode, por exemplo, sei lá, combinar com alguém, com a sua família, com seus amigos. Vão assistir tal filme e depois a gente vai conversar sobre ele. Por que isso? Porque no dia a dia a gente tem coisas em comum. A gente vai na igreja, a gente vai no NAMI, a gente tem o que conversar de coisas legais que a gente fez, que o outro... Você gostou dessa aula? O que você achou disso? No dia a dia, se cada um tá na nossa casa, a gente compartilha o quê? Aí, o que você tá fazendo? Ah, tô aqui. A gente não tem assunto. Então, a gente precisa criar assunto. Então, inventar coisas. Ah, vamos fazer, sei lá, tal coisa? Você faz aí o crochê não sei o quê e eu aqui tal coisa. Vamos você ler tal livro aí, eu leio tal livro aqui. Assiste tal filme, escuta tal música. Coisas que a gente possa gostar de fazer. Que a gente ache pessoas que topem pra gente fazer. Ou junto, no sentido, eu ligo o vídeo do WhatsApp aqui, minha amiga tá fazendo aquilo, tá lendo o livro, a gente tá trocando. Ou cada um faz, depois a gente vem conversar. Tem gente jogando jogo, baralho, bozó por vídeo, né? Então, assim, é hora de criar um jeito de estar com o outro. E isso é muito importante. Outra coisa muito importante, atividade física. No dia a dia a gente anda, a gente se movimenta. E mesmo que a gente não faça uma atividade física programada, o corpo está se mexendo o tempo todo. Nesse período é muito mais desafiador. Eu estava lendo um artigo contando que aumentou o risco de trombose. Tem muito mais casos. O que é trombose? Trombose é assim, a gente fica muito tempo sentado. O que faz o nosso corpo? A gente só tem coração para jogar para as pernas, mas não tem coração no pé para mandar o sangue de volta. Quem que faz o sangue voltar? A gente se mexer, que faz o músculo da perna apertar e ele vai empurrando o sangue de volta para o coração. O que acontece? A gente fica muito tempo sentado, muito tempo ou no computador, como eu tenho ficado, ou no sofá assistindo um filme, ou mais tempo sentado fazendo uma atividade sem andar. Isso aumenta o risco de trombose. E esse trombo é porque o sangue vai ficando grosso, porque ele não vai voltando, ele vai engrossando e aí pode coagular ali dentro. E aí esse coágulo pode ir para o cérebro, pulmão, causando um efeito muito grave. Então a gente precisa se mexer. Além disso, a atividade física faz bem para o cérebro, né? Ele ajuda nessa produção e dos neurotransmissores. Então ele dá um banho, digamos assim, de endorfina, de prazer que nos melhora. Então, pôr música, dançar sozinho ou com o seu par à distância, né? Vamos dançar tal música, né? Fazer atividades lúdicas, digamos, no dia a dia, mas que façam esse movimento do corpo, né? Levantar, sei lá, a cada meia hora, dar uma mexida na perna, erguer, nunca ficar só com a perna para baixo, mas principalmente fazer atividades que fazem esse corpo mexer para ele produzir essa endorfina. Eu acho que a música é sensacional para isso, né? Uma dança no ritmo que a gente dá conta, eu mesmo não sei dançar nada, mas eu tenho colocado música e tentado dançar aleatório para poder tanto estimular meu cérebro, né? No sentido de não perder capacidade cognitiva, porque quase ninguém conversa comigo, porque eu estou isolado. Então, escutar a música, lembrar de letra, a música lembra coisas boas, né? A parte do nosso cérebro que é a última a perder na vida é a de música. Então, se você lembrar uma música que você escutou na infância, ela te lembra aquela cena. Então, ela tem essa capacidade de resgate, de memórias. Então, escolher músicas que nos lembram períodos bons, épocas, e isso produz prazer. Uma coisa muito legal, o nosso cérebro ele não sabe a diferença da imaginação e do que está acontecendo no real. Ela dá a mesma sensação de prazer. Então, olhar fotos antigas, lembrar boas coisas, isso ajuda meu cérebro a ter prazer. E aí,
esse banho, digamos, de neurotransmissores bons, me ajuda a fazer uma resistência à depressão. Então, isso também é muito importante. Então, música, ler histórias, ver as pessoas, mesmo outra coisa importante, rotina. Porque na mesma lógica de que o cérebro não sabe diferenciar imaginação de realidade, digamos, então eu acordar cedo, mesmo que eu não vou sair, eu ponho uma roupa, como se eu fosse sair, eu me organizo, eu me arrumo. Essas atividades, elas vão dando prazer. Tem um estudo, foi muito legal, fizeram de pessoas que iam ser entrevistadas. E aí, para um emprego. E aí, 2 minutos antes, um grupo ficou no banheiro fazendo posição de vencedor, eu venço, e falava, e ficava numa postura corporal de eu sou mais, né? E um outro assim, sentado, encolhido, de perdedor. E a diferença na entrevista, eles foram, o grupo que estava com o corpo de vencedor foi muito mais aprovado, teve muito mais sucesso na entrevista que o outro. 2 minutos, ou seja, aquilo deu uma outra pessoa, entrou muito mais confiante na entrevista. Então, o nosso corpo, ele influencia o que a gente vê e pensa, é tudo interligado. Então, criar, digamos, situações onde a gente fique bonita, a gente fique com roupa de sair, né? Mesmo isso vai, a hora que eu vou me arrumando, isso vai produzindo substâncias que vão protegendo, digamos assim, de uma depressão. Então, esse é um desafio, né? Outra coisa, dormir no tempo certo. A gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano, porque o nosso corpo à noite, ele produz, ele equilibra nossos hormônios, né? Ele limpa nossas memórias, ele ajeita os arquivos do cérebro. Então, muitas das coisas de equilíbrio acontecem durante o sono e nos horários de dormir, com a luz apagada. Então, são coisas que se eu dormir de dia, ele não tem a mesma função. Ele precisa da escuridão total. A partir de 10 da noite ou meia-noite é o melhor horário de pico de algumas produções importantes para o nosso corpo. Então, ter um horário normal de dormir entre 9h30 e acordando cedo, ou seja, tendo ali 7, 8 horas de sono, sempre no mesmo horário, faz com que o nosso corpo mantenha uma regularidade. Isso facilita muito o equilíbrio dos nossos neurotransmissores, de todas as outras coisas do corpo, hormônio, etc. Então, isso é muito importante, porque senão, às vezes, a gente não está sem rotina, a gente começa a acordar mais tarde, dorme mais tarde, isso desregula, isso nos deixa mais vulnerável. Então, manter uma rotina, tanto de sono, quanto durante o dia, e criar estratégias de estar com o outro, de ter coisas para compartilhar, é muito importante. Isso vai, exigir da gente uma criatividade e digamos, uma disposição de fazer algo diferente. E que às vezes, isolada, a gente não tem tanto essa energia. Então, às vezes precisa de um esforço inicial, mas a recompensa é muito bacana. E às vezes compartilhar com os nossos familiares para que eles façam isso também com eles e com a gente, né? Então, quanto mais tempo a gente puder ficar, digamos, estou ali cozinhando, ligo o vídeo, minha filha está cozinhando também, a gente vai ali, nem precisa ficar tanto conversando, só de uma vez na outra, estamos no mesmo ambiente, digamos assim. Isso nos ajuda e ajuda a nossa família. Então, criando esses espaços de estar junto, construindo algo novo, porque vai mantendo esse contato social. Ou seja, a gente precisa de um isolamento físico para não pegar o coronavírus, mas precisa demais de não ter isolamento social para nossa sanidade mental. Então, estar com o outro é essencial nesse momento. Um outro cuidado é o que a gente vai lendo, vai vendo, eles influenciam nossa leitura de realidade. Então, você vai lendo, às vezes, só tópico de notícia, vai chegando no WhatsApp, teoria conspiratória não sei do que, tal coisa acontecendo. Quando a gente vai vendo tudo isso acontecer, nosso cérebro pode criar uma hiperrealidade de um desespero, de levar a gente a um pânico. Então, assim,
A gente precisa de informações, precisa para a gente se cuidar. Então é importante saber como, por exemplo, eu vou usar a máscara, como que eu preciso limpar os alimentos para eu não ser contaminada, esses cuidados. Mas essa hiperinformação, às vezes, pode nos criar uma situação de alerta, de hipervigilância, que não nos ajuda na saúde mental. Então, o equilíbrio, bem que o segredo da vida é bem esse, né? O equilíbrio em tudo. Então, esse cuidado é importante, né? De a gente estar informado com coisas que sirvam para o nosso cuidado, mas de maneira que ele não nos prejudique, né? Outra coisa, nesse momento, que é muito importante, eu acho que é vocês, assim, estarem com o outro, tem um grupo, né? Vocês estão no NAMI, trocando, um apoiando, identificando, olha, aqueles sintomas que eu falei inicial, como que como que tá comendo, com as coisas que você gosta de fazer, identificando os sinais. Quanto antes a gente souber que algo não tá bem, a gente tem como procurar ajuda. E quanto antes, é muito melhor o resultado, né? Temos terapia online, tem vários profissionais fazendo acompanhamento psicológico, eu tenho telefones de grupos que estão fazendo apoio, até de forma gratuita para aquelas pessoas que precisam, que estão vivendo situações de isolamento, que estão adoecendo. Então isso é muito importante, identificar, e aí conversando com o outro, eu cuidando, né, do outro e o outro cuidando de mim, a gente pode, junto como uma rede, encontrar ajuda, né? Porque algumas coisas são muito importantes. Eu trabalho há 20 anos, né, com a questão da saúde mental. Muitas pessoas têm resistência, por exemplo, a tomar medicamento, acham que o medicamento ele pode ser algo que vai viciar, que eu vou ficar dependendo, eu nunca precisei disso, por que eu vou precisar agora? Tem uma resistência nesse sentido, né? É uma coisa importante para a gente olhar, porque, na verdade, às vezes com o tempo, assim como, por exemplo, a pressão desregula e eu preciso tomar algo para regular, assim como às vezes o açúcar no sangue desregula e eu preciso, às vezes também o neurotransmissor do cérebro desregula e eu preciso. Então, isso tem a ver com a parte, digamos, química do nosso corpo. Então, com o processo da vida, alguns sistemas de regulação eles vão estragando. É natural, né? A nossa bicicleta, o nosso carro, você vai usando, tem hora que você vai tendo que ajeitar as peças, né? Então, nesse sentido, os medicamentos, eles nos ajudam, não como algo que nos causa dependência, mas algo que ajuda a regular o que é nosso natural, ou seja, eu preciso de uma pressão normal, meu corpo já não dá conta de deixá-lo tão normal, eu preciso, às vezes, desse medicamento, né? E assim também, assim como é no corpo, é na mente. Às vezes a gente tem uma resistência achando que na mente é porque eu não tô conseguindo enfrentar, é porque eu não tô lutando o suficiente. Não é verdade, né? Se há uma alteração ali dentro, a gente precisa, não tem como a gente fazer isso sozinho, a gente precisa de ajuda, né? É assim como se eu estiver infartando, eu vou procurar ajuda no hospital. Não dá para eu sarar um infarto sozinho. Então, é nessa perspectiva, a gente precisa se olhar, se cuidar e se ajudar. Nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro. Eu não tenho todas as soluções para mim, o meu amigo não tem, né? Os serviços de saúde não tem, e a gente precisa criar uma rede de cuidado. Então, isso é muito importante. Quanto mais cedo a gente for identificando, a gente pode ir cuidando. E outra coisa interessantíssima, importantíssima, é a fala, né? O quanto que a fala, o escrever é libertador, ajuda a sarar. Então, entender o que a gente está passando, para a gente encontrar estratégia de enfrentamento, que a psicologia é essencial. Então, assim, é uma ferramenta, né, que a gente pode usar e que é maravilhosa nesse sentido. Então, a gente vai juntando. Tudo na vida, digamos assim, são em várias frentes, né? Nunca é uma resposta só que ajuda. Então,
nesse processo é o quê? Eu preciso ir fazendo estratégias de enfrentamento, mantendo o meu contato social para diminuir o risco, mas se eu começar a ter sintoma, eu preciso procurar ajuda, pode ser de um médico, pode ser de um psicólogo, pode ser de um amigo, e aí tudo isso junto, né? Com a minha rotina, com eu falando com a minha família, com eu dançando em casa, cuidando do meu corpo, tudo isso faz com que a gente faça o enfrentamento e melhore a nossa vida, né? Então, as coisas são sempre, digamos, num enfrentamento conjunto e que muitas vezes pode precisar de alguns elementos que numa situação não precise, em outra precise. Então, como que vocês estão fazendo? Como que vocês estão se cuidando? Como está sendo viver esse isolamento? Como estão os amigos? Vocês estão olhando para os amigos? Alguns desses sintomas vocês já sentiram tristeza? Como vocês estão lidando? Acho que compartilhar as estratégias que estão fazendo, o que tem ajudado, pode ajudar outros, né? Bom trabalho, bom estudo para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.